Mal haviam eles me deixado, entreguei tudo que haviam apanhado a Dacion e Jane, filhos de Levi, 2 dos principais habitantes de Tariqueia, muito queridos do rei. Dei-lhes ordem de que o entregassem e proibi-lhes, sob pena de morte, falar a quem quer que fosse. No entanto, espalhou-se por toda a Galileia o boato de que eu a queria entregar aos romanos. Decidiram matar-me. Os de Tariqueia, tendo prestado fé a essa mentira, persuadiram os meus guardas e os soldados que me acompanhavam a aproveitar, quando eu estivesse dormindo, para encontrar com os outros no hipódromo, a fim de deliberarem os meios de executar o seu intento. Foram todos e lá encontraram um grande número de pessoas já reunidas. De comum acordo deliberaram tratar-me como traidor da República e Jesus, filho de Safias, que então era o principal juiz de Tiberíades e um dos piores homens do mundo, dos mais sediciosos, para incitá-los ainda mais, mostrou-lhes as leis de Moisés, que tinha na mão e disse-lhes: se não estáis comovidos ante a consideração da vossa própria salvação, pelo menos não desprezeis estas santas leis, que o pérfido Jósefo, vosso governador, não tem receio de violar, o qual deveria ser castigado muito severamente por ter cometido tão grande crime. Tendo assim falado, e vendo que o povo aprovava com seus gritos o que ele dizia, tomou consigo alguns soldados e veio ao meu aposento, com o intuito de me matar. Como nada desconfiava e estava dormindo, cansado e fatigado, Simão, um dos meus guardas, que tinha ficado comigo, vendo aquele grupo furioso, despertou-me, avisou-me do perigo em que me encontrava e exortou-me a morrer honrosamente, matando-me antes que ser morto pelos inimigos. Eu me recomendei a Deus, tomei uma veste negra, para me disfarçar, e levando somente minha espada, passei pelo meio desse grupo e fui diretamente ao hipódromo, por um outro caminho. Lá, prostrei-me diante de todos, banhei a terra com minhas lágrimas, para comovê-los à piedade. Quando vi que começavam a se enternecer, procurei dividi-los em seus sentimentos, antes que aqueles que me tinham ido matar estivessem de volta. Disse-lhes que não negava ter conservado aqueles despojos, como me acusavam, mas rogava-lhes que me ouvissem, para saber com que fim o fizera, e se achassem que eu havia errado, poderiam depois mandar matar-me. Então toda a multidão ordenou-me que falasse. Os que tinham ido procurar-me chegaram naquele mesmo instante e queriam lançar-se sobre mim, mas foram contidos pela voz unânime do povo. Julgaram que, depois de ter confessado querer entregar aqueles despojos ao rei, eu passaria por traidor e eles poderiam executar o seu intento, sem oposição alguma. Assim, toda a assembleia calou-se para me escutar e eu falei: se julgais que eu mereço a morte, não me recuso a sofrê-la, mas permiti-me antes declarar-vos toda a verdade. Como eu havia reconhecido que a beleza e a comodidade de vossa cidade atraem para ela os estrangeiros de todos os lugares, e muitos dentre eles abandonam seu país para vir habitar aqui, para dividir convosco os vossos dias de felicidade e de adversidade, eu tinha a intenção de empregar esse dinheiro lá fazendo construir muralhas. A estas palavras, os habitantes e os estrangeiros puseram-se a gritar que todos me eram muito agradecidos e que nada mais eu tinha a temer. Os galileus, ao contrário, e os de Tiberíades, continuavam com sua animosidade. Estando assim divididos, uns me ameaçavam, outros me tranquilizavam. Depois que prometi aos de Tiberíades e aos das outras cidades, cuja posição o permitisse, construir-lhes também muralhas, eles prestaram fé às minhas palavras, a assembleia se dissolveu e me retirei com meus amigos e 20 dos meus soldados, depois de, contra toda sorte de esperança, ter escapado de tão grande perigo. Mas os autores da sedição, que julgavam que eu me vingaria, reuniram-se armados em número de 600 e marcharam para minha casa, com a intenção de incendiá-la. Avisaram-me disso em tempo, mas, julgando que me seria vergonhoso fugir, recorri à audácia, à coragem, para me defender. Assim, depois de ter mandado fechar as portas, subi ao andar mais alto do edifício, de onde lhes gritei que mandassem alguns deles receber aquele dinheiro que era a causa do seu descontentamento e de suas queixas. Mandaram logo o mais revoltoso de todos. Eu o fiz açoitar com varas, mandei cortar-lhe uma das mãos, que lhe penduraram ao pescoço, e o despedi nesse estado. Este ato tão ousado fê-los acreditar que eu tinha comigo um grande número de soldados, e os assustou de tal modo, que todos fugiram.
Assim, pela minha firmeza e sagacidade, evitei este segundo perigo. Alguns outros dos mais revoltosos continuavam ainda a incitar o povo, dizendo que era preciso matar aqueles 2 senhores que se tinham refugiado junto de mim, pois recusavam se submeter às leis de um país onde tinham vindo procurar sua segurança e eram envenenadores, que favoreciam o partido dos romanos. Quando vi que o povo se deixava enganar por essas palavras, disse-lhe que era injusto perseguir pessoas que tinham vindo procurar asilo entre nós. Que aquele envenenamento de que lhes falavam era pura imaginação e quimera, pois os romanos não tinham necessidade de manter um número tão grande de legiões, se podiam, com esse meio, desfazer-se de seus inimigos. Estas palavras acalmaram-no, mas os artifícios desses perturbadores irritaram-no de novo, e ele foi, armado, sitiar as casas dos 2 senhores, com o fim de matá-los. Eu fui avisado disso, temendo que, se cometessem tão grande crime, ninguém mais desejasse vir para junto de nós, resolvi ir naquele mesmo instante, acompanhado por alguns dos meus, à casa dos estrangeiros. Mandei também fechar as portas da casa, saindo por um canal, até o lago que estava perto. Entrei com eles numa barca, e os levei até a fronteira dos Ipenianos. Ali paguei-lhes o valor dos cavalos que eles não tinham podido trazer, dizendo-lhes adeus, e exortei-os a suportar corajosamente a infelicidade que lhes havia sucedido. Na verdade, tinha o coração muito pesaroso, por ser obrigado a expor ainda uma vez, num país inimigo, pessoas que tinham vindo buscar segurança entre nós. Julguei, no entanto, que era preferível pô-los em perigo de morrer nas mãos dos romanos, do que vê-los assassinados diante de meus olhos, numa província que eu governava. Eles, porém, evitaram a desgraça que eu lhes imaginava, porque o rei Agripa acalmou-se e perdoou-os. Lugar onde se realizavam as corridas de cavalos. Nesse mesmo tempo, os habitantes de Tiberíades escreveram ao soberano e prometeram-lhe entregar-se a ele, se lhes prometesse mandar tropas para a defesa de seu país. Logo que soube disso, fui procurá-los. Como eles sabiam que Tariqueia já tinha sido rodeada de muralhas, rogaram-me que cumprisse a palavra que lhes havia dado, de lhes fazer o mesmo favor. Eu fiz e mandei buscar o material e os operários. Parti 3 dias depois de Tiberíades para Tariqueia, que dista dali 30 estádios. Logo que saí, alguns cavaleiros apareceram perto da cidade, e os habitantes julgaram que eram tropas do rei. Começaram a me injuriar com toda espécie de impropérios. Um homem veio com toda a pressa avisar-me do que se passava e acrescentou que tudo fazia prever uma revolução. Essa notícia encheu-me de espanto, tanto mais que havia dispensado de Tariqueia todos os meus soldados, porque o dia de sábado estava perto e desejava que os habitantes pudessem celebrá-lo sem serem perturbados pelos soldados. Eu fazia sempre assim, naquela cidade, pela confiança que tinha no afeto dos habitantes, o qual havia tantas vezes experimentado. Assim, tendo comigo apenas 7 soldados e alguns amigos, não sabia o que fazer. De um lado, não via probabilidade de reunir minhas tropas na véspera de um dia, erros que nossas leis não nos permitem combater, mesmo nas ocasiões mais prementes. Por outro lado, não me achavam bastante forte, quando mesmo tivesse podido, nessa ocorrência, servir-me dos habitantes de Tariqueia e dos estrangeiros que lá habitavam, rogando-lhes que me ajudassem na esperança de ricos despojos. No entanto, esse assunto não padecia demora, pois, por pouco que o adiasse, aqueles que, se dizia, o rei havia enviado, tornar-se-iam senhores da cidade e me impediriam de lá entrar. Na ansiedade em que me encontrava, dei ordem a alguns amigos meus, nos quais confiava, que montassem guardas, portas da cidade e não deixassem ninguém sair. Mandei depois aos principais habitantes que subissem cada qual a um barco com um barqueiro somente para seguir-me até Tiberíades. Eu também subia um deles, com 7 soldados e alguns amigos. Os de Tiberíades, que não sabiam que eu tinha sido avisado do que se passava, vendo que não haviam chegado tropas do rei e que todo o lago estava coberto de barcos, que eles julgavam cheio de soldados, ficaram tomados de tão grande temor que imediatamente mudaram de opinião. Deixaram as armas e vieram à minha presença, com suas mulheres e filhos, e desejando-me toda sorte de prosperidade, rogavam-me que continuasse a lhes demonstrar o meu afeto.
Ordenei aos que dirigiam os barcos que me seguiam, que se detivessem longe da terra, para que eles não pudessem perceber as poucas pessoas que estavam dentro deles. Aproximei-me da margem e dirigi severas recriminações aos da cidade, por terem violado tão levianamente a palavra que me haviam dado. Prometi-lhes, no entanto, perdoá-los, contanto que me enviassem 10 dos principais dentre eles, o que fizeram imediatamente. Pedi ainda mais outros 10. E continuei a usar do mesmo ardil, até que consegui enviar a Tariqueia todo o senado de Tiberíades e um grande número de seus principais habitantes. Então o povo, vendo o perigo em que se achava, rogou-me que castigasse o autor da sedição. Era um jovem de nome Clito, muito corajoso e muito atrevido. Fiquei muito embaraçado, pois, de um lado, não podia tomar a decisão de mandar matar um homem da minha nação e, por outro lado, era assaz importante dar um castigo exemplar. Nessa dificuldade, tomei logo uma das resoluções, isto é, ordenei a Levi, um dos meus guardas, que o prendesse e lhe cortasse uma das mãos. Como visse que ele não ousava prendê-lo, no meio de tão grande multidão, não querendo que os de Tiberíades percebessem sua timidez, chamei Clito e disse-lhe: ingrato, pérfido, merecestes que lhe cortássemos ambas as mãos. Sereis vos mesmo vosso algoz, se não quereis ser castigado ainda com maior severidade. Ele então rogou-me que lhe conservasse pelo menos uma das mãos. Eu concedi-lhe, mas fingindo resolver-me a isso, contra a vontade. No mesmo instante, ele cortou a mão esquerda com a própria espada. Assim cessou o tumulto, e voltei a Tariqueia. Os de Tiberíades não se cansavam de admirar de como eu havia acalmado aquela revolta, sem derramamento de sangue. Depois que cheguei a Tariqueia, mandei meus prisioneiros virem cear comigo, dentre os quais estavam Justo e Pisto, seu pai, e disse-lhes que sabia, como eles, qual era o poder dos romanos, mas que o grande número de faciosos impedia-me de manifestar meus sentimentos, e aconselhava-os a permanecer como eu, no silêncio, esperando um tempo melhor. No entanto, eles deveriam se considerar muito felizes por ter-me por governador, pois nenhum outro poderia tratá-los melhor. Lembrei a Justo, a esse respeito, que antes da minha vinda, os galileus tinham mandado cortar as mãos ao seu irmão, acusando de ter escrito falsas cartas. Que depois da partida de Filipe, os gamalitanos, numa contestação que tiveram com os babilônios, tinham matado Cares, parente de Filipe, ao passo que eu tinha feito sofrer um castigo muito leve a Jesus, seu irmão, que tinha desposado a irmã de Justo. Depois disso, pus em liberdade a Justo e a todos os céus. Pouco antes, Filipe, filho de Jacim, tinha partido do castelo de Gamala, pela razão que passo a expor. Logo que ele soube que Varo se tinha revoltado contra o rei Agripa e que Comódio, que era muito seu amigo, lhe fora dado como sucessor, escreveu a este último para avisá-lo do estado em que se achava e rogar-lhe que entregasse ao rei e à rainha as cartas que lhes escrevia. Módio soube com muita alegria o que Filipe lhe dizia, e mandou as cartas ao soberano e à princesa.